Boa noite, queridos alunos. Hoje nos encontramos para mais uma aula da nossa disciplina História da Infância, né? E conforme o trajeto que vínhamos fazendo, hoje começamos a trabalhar com o nascimento da escola de massas, a escola como conhecemos atualmente. Nós viemos à nossa disciplina fazendo um trajeto desde a antiguidade, onde praticamente não existiam histórias ligadas à infância, os conceitos de infância eram muito diferentes daquilo que a gente entende hoje, até que chegamos na última aula ao século XVII, né? Quando a gente falava, olha, entre alguns setores da burguesia começa a nascer uma concepção de que a infância e que as crianças devem ser valorizadas, respeitadas, e elas passam então a ter um valor importante, né? Para que futuramente a gente chegasse nos primeiros teóricos da educação das crianças. Vai ser isso que a gente vai fazer no dia de hoje. Espero que todos aproveitem, deixo de novo minhas boas-vindas e vamos lá refletir um pouco sobre as concepções de infância. Para que a gente pense nas concepções de infância, vai ser inevitável que a gente trate de alguns teóricos, né? E esses teóricos, os mais importantes, a gente vai ver no dia de hoje, né? A gente precisa começar a falar sobre infância com esta figura, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ele é francês, né? E viveu no século XVIII. Ele era um iluminista, né? Partidário daquela ideia de que as luzes da razão seriam capazes, então, de melhorar a sociedade. Rousseau é um homem que nasce no começo do século XVIII, 1712, e vai viver até as vésperas da Revolução Francesa. Ele morre 11 anos antes da Revolução Francesa começar. Mas Rousseau, então, ele vai ser um teórico da política, um teórico de como a infância deve ser compreendida, um teórico de como o direito deve se organizar, né? Eu relaciono ele com a França, mas na verdade ele nasce em Genebra, né? Que hoje é a Suíça, mas naquela época existia uma república, que era a República de Genebra, e essa república ficava numa região meio ali de tensões políticas entre vários países, entre eles Alemanha, Áustria, França e Itália, né? Mas de um modo geral, Rousseau está muito ligado à política iluminista, principalmente com os autores franceses. O seu grande rival teórico vai ser um outro teórico francês importante, chamado Voltaire, né? O Rousseau tem uma origem calvinista, né? Ele rapidamente vai começar a refletir sobre a questão da natureza humana, né? A grande questão que interessa a Rousseau é como os seres humanos se compreendem, se formam e principalmente como o poder político é organizado e deveria ser organizado na lógica do pensamento iluminista, né? Das obras importantes de Rousseau, a mais importante provavelmente é o Contrato Social, onde ele vai defender teorias que são contra a ideia da monarquia absolutista, que vai ser, inclusive, derrotada durante a Revolução Francesa. A grande ideia central do Rousseau, para a gente, é a ideia de que o homem nasce bom. E ele vai se corrompendo aos poucos com a sociedade. Para o Rousseau, então, as crianças elas nascem bondosas, cheias de virtudes, e é o contato com a sociedade e com os vícios, com as degenerações, com os defeitos da sociedade que fazem que essas crianças se tornem adultos com caráter duvidoso, com vícios morais complicados, com comportamentos éticos negativos. Por isso, caberia então as instituições que formam essas crianças zelar pela formação desses indivíduos longe
dessas interferências e influências negativas. Basicamente é isso que o Rousseau está dizendo. A escola teria o papel, então, de apoiar a formação da criança de modo que ela se visse protegida dessas influências negativas, né? Rousseau vai ter uma vasta e extensa obra, é um dos teóricos mais importantes aí do século XVIII, né? Mas o que nos interessa nesse caso é que Rousseau é um dos primeiros abertamente defensores da infância de modo geral, não apenas a infância das famílias burguesas, crianças burguesas, ou a infância das crianças ligadas à nobreza, a infância de um modo amplo para todas as crianças, e de que as crianças deveriam ter algum tipo de processo educativo. Rousseau também contempla as mulheres na sua reflexão. Rousseau defende que as mulheres devem ter algum tipo de direito à formação, inclusive à formação escolar, ainda que obviamente fosse um homem de sua época, tivesse algumas concepções que hoje nós identificaríamos como machistas, né? Mas ele começa então a pensar no papel das mulheres, né? Nessa condição para que elas também pudessem ter direito à formação intelectual, né? Rousseau vai refletir sobre liberdade, sobre religião, sobre poder, sobre uma série de coisas. O seu grande livro sobre educação é o Emílio, né? Onde ele vai descrever a história de uma criança no seu processo de formação e como ela então vai se inserindo e adquirindo as características da sociedade em que vive, né? Rousseau é um dos grandes teóricos quando a gente quiser compreender o início da escolarização das massas e as principais teses sobre infância, né? Como eu disse aqui, ele é de Genebra, naquela região que hoje vai ser a Suíça. Ele viveu no século XVIII. No século XVIII, a concepção de infância vai se consolidar, né? Ele vai ser um autodidata, ele vai ser um homem que vai escrever e refletir sobre as mais variadas questões, né? É uma figura muito marcante no iluminismo e ele é caracterizado por defender algumas coisas que não eram muito comuns naquela época. A primeira delas é a de que os homens, os humanos, nascem livres. E, logicamente, o Rousseau, então, é contra a escravidão, o que era uma concepção, então, muito inovadora para o seu tempo. Vamos lembrar que a escravidão no Brasil, por exemplo, só foi abolida 100 anos depois da morte de Rousseau. 110 anos, para ser mais preciso, né? Rousseau também é contra os direitos que a burguesia e a nobreza tinham em detrimento dos trabalhadores simples, camponeses, né? Ele defende que as pessoas nascem não apenas livres, mas iguais, né? Ele vai ser, então, uma fonte de inspiração frequente para movimentos sociais que lutam pela melhoria das condições de vida das pessoas, dentre elas a Revolução Francesa, o próprio liberalismo e outros movimentos sociais, né? Aqui está a capa, né, do seu principal livro que trata de educação, O Caminho da Liberdade em Emílio, né? Aqui é uma reflexão da professora Marina Salles, mas o Emílio é a grande obra de Rousseau quando este pensa em infância, em crianças, em educação. Lembrando que ele tem outros livros importantes sobre outros temas. Por exemplo, como eu disse também, O Contrato Social, que pensa sobre o poder e a política, né? O que o Rousseau defende? Ele defende uma educação natural, uma educação em que a gente respeite os princípios naturais das crianças. As crianças nascem bondosas, as crianças nascem puras, as crianças nascem inocentes, as crianças, se respeitadas em sua natureza, tenderiam a se tornar adultos com comportamentos positivos, saudáveis, dignos, honestos. Essa é a concepção do Rousseau.
Depois a gente pode, inclusive, refletir se ele está totalmente correto, se ele exagerou, se ele está equivocado, o que a gente pensa. O importante aqui é entender o que ele acredita para a educação, né? Outra coisa importante, né, no livro Emílio, o Rousseau ele relata o ideal de um jovem, né? O que seria então um jovem formado da perspectiva ideal? Que características ele teria? O que seria um aluno exemplar? É o Emílio. É bacana ler, porque a gente lá então vai ter uma receita do que seria para o Rousseau, no século XVIII, o princípio elementar da formação de uma pessoa, né? Ele defende também como essa formação aconteceria. O Emílio ele é acompanhado por um preceptor, né? Esse preceptor é como se fosse um professor particular que o acompanha ao longo de sua vida. E o principal, ele faz isso afastando essa criança de uma sociedade cheia de corrupção, cheia de vícios, quase como dizendo o seguinte: para o Rousseau, o quanto menos contato com a sociedade dos adultos, mais chance as crianças têm de progredir de forma positiva, né? Sei lá, hoje em dia a gente podia refletir sobre programas televisivos, acesso a redes sociais, acesso a determinados contextos sociais, se seriam bons ou ruins para as crianças. Por outro lado, a gente também poderia refletir o quão irreal é isso, né? Será que é possível afastar completamente as crianças do seu contexto social? Será que a gente conseguiria efetivamente garantir que as crianças estivessem afastadas o suficiente? Além disso, ele defende que as pessoas, né, os homens, eles devem agir conforme os seus interesses naturais, conforme a sua própria natureza, conforme os seus próprios instintos. E esses instintos e essa natureza, para o Rousseau, seriam sempre positivas, né? O que se deve evitar eram as imposições externas, as regras artificiais, as regras que não fizessem sentido para as pessoas. Vocês vão vendo aqui, então, que Rousseau começa a desenvolver um sistema de ensino, né? Outro teórico importante, já agora para a gente pensar sobre o surgimento já no século XIX, né, da escola e da infância, é um educador alemão, ele é prussiano, chamado Friedrich Froebel, né? O Froebel é certamente o mais importante teórico da educação infantil quando a gente pensa em educação infantil, né? O Froebel, como vocês estão vendo, nasceu já depois da morte de Rousseau, mas sob a influência dessas ideias, sob a influência desse movimento iluminista, e ele, na sua infância, vai acompanhar todo o desenrolar da Revolução Francesa, que acaba com o absolutismo monárquico e funda uma nova sociedade, baseada naquele lema da Revolução: liberdade, igualdade e fraternidade. Não bastasse isso, o Froebel vai verificar e vai acompanhar todas as guerras. O tempo da sua infância e o tempo da sua juventude é um tempo marcado por profundas e intensas guerras, né? Até que faça pelo menos 30 anos de idade, a região da Prússia, que é onde Froebel vivia, foi assolada praticamente de forma ininterrupta por guerras. E isso vai marcar profundamente Froebel, né? E as ideias que ele vai desenvolver então sobre como lidar e como atender as crianças. Bom, Froebel já está partindo de uma concepção bastante elaborada. Ele defende que sim, a infância é um período diferente e ele deve ser respeitado e valorizado, e as crianças devem ter direitos que devem ser respeitados e protegidos no seu desenvolvimento. O Froebel é um protestante, ele é alemão. Na época, vivia numa república da Alemanha que a gente chama de Prússia. Ele vai ter as suas teorias sobre educação baseado em alguns pressupostos que a gente chama de idealismo, né? E principalmente na ideia de amor à criança, né? A criança passa então para o Froebel a ser um ser que deve ser amado. Amado por quem? Também pela sua família, mas não apenas pela sociedade como um todo.
né? A infância deve ser cultivada, deve ser protegida, e essa proteção passa pelo contato da criança com a natureza. Veja que Froebel, em alguma medida, também pensa de modo parecido com Rousseau e a ideia de que a natureza humana, a natureza física, né, as plantas, os animais, o meio ambiente, todos esses devem estar integrados, porque essa integração produz resultados positivos, eles acreditavam. Ele vai ser um idealizador das instituições que a gente chama de jardim da infância, ou jardim da infância, porque ele defende que as crianças são frágeis e valiosas, e elas deveriam ser cultivadas, elas deveriam ser pouco a pouco desenvolvidas em ambientes que os protegessem. E esse ambiente seria parecido com os jardins. Por isso as primeiras escolas vão se chamar jardins de infância, em alemão Kindergarten, jardim, Kind, criança. Né? O objetivo então desses jardins era cultivar a alma infantil, cultivar essas crianças. E como seria feito esse cultivo? Através da valorização das atividades das crianças, principalmente atividades que fossem lúdicas, atividades que envolvessem brinquedos e atividades que fossem ligadas à sua faixa etária, fossem atividades relacionadas à infância, atividades infantis. Percebam aqui que então agora a gente trabalha de uma perspectiva totalmente diferente daquele passado, onde as crianças eram tratadas como adultos em miniatura. O que era apresentado para elas eram escolas que eram, no fundo, reproduções do que eram as instituições dos adultos. Né? O Froebel foi aluno de um outro pensador importante, o Pestalozzi. Pestalozzi viveu entre 1746, veja, o Rousseau nasceu em 1712, o Pestalozzi em 1746 e o Froebel em 1782. Então eles foram se seguindo um ao outro, né? Ele foi professor, o Froebel é muito marcado pelo seu processo educativo com o Pestalozzi, né? Ele tem concepções bastante revolucionárias para a sua época. Né? O Froebel não vai seguir exatamente todas as ideias do Pestalozzi, mas ele é bastante influenciado. Pestalozzi funda escolas, por exemplo, que tem uma gravura, né, para começar a atender crianças. Né? Basicamente, o que o Pestalozzi defende é a ideia de que a criança deva ser respeitada e tratada com proteção, com carinho, com amor. Né? E o Froebel vai, então, aprofundar essas reflexões de modo a construir então as suas concepções de escola, né? Antes da gente avançar para as concepções de infância, para a gente pensar então no Froebel, está aqui, né, uma breve descrição do Froebel, o período que ele nasce, 1782, 1852, ele vai ser fundador dos jardins de infância, foi muito influenciado pela concepção de escola de Pestalozzi, e ele defende alguns princípios, né, para atender a criança. Que princípios eram esses? O primeiro princípio é que a criança deveria ser tratada com dignidade. Essa dignidade, para o Froebel, é uma dignidade ligada à própria concepção teológica. Né? Lembra, ele é filho de um pastor protestante. A dignidade que a criança deve ser tratada é a dignidade que os filhos de Deus devem receber. Para o Froebel, a criança então tem que ser tratada num clima, numa perspectiva de compreensão e liberdade. Ao mesmo tempo que ela é livre, ela deve receber compreensão para suas ações. É assim que o Froebel pensa uma escola. Já vamos ver como o Froebel estava avançado para aquele tempo em que ainda havia castigos físicos, havia tortura. Vocês estão lendo aí o livro do Oliver Twist, que é exatamente na época do Froebel. Vocês podem comparar o que as crianças pobres viviam e os ideais do Froebel. Né? Vocês podem comparar mesmo as escolas atuais, se todas as escolas atuais lidam com as crianças de uma perspectiva de compreensão, de liberdade, de dignidade. O Froebel diz mais, ele diz, olha, o educador ele é obrigado, ele tem a obrigação de respeitar o seu aluno em toda a sua integridade.
ele vai dizer mais uma coisa, que o educador ele deve se manifestar como um guia para essa criança. Ele tem que ser uma mão que conduz a criança pelo seu desenvolvimento. E essa mão, ela deve ser flexível, mas às vezes ela também precisa ser firme para indicar o caminho correto a essa criança. E por fim, esse educador deve reconhecer que as crianças e as pessoas têm diferentes graus de desenvolvimento. E as atividades e as propostas devem atender a estes graus. Isso é muito importante. Para o Froebel, então, a vida humana está desenvolvida e organizada em pelo menos 5 etapas. A infância, a meninice, a puberdade, a mocidade e a maturidade. Veja agora, então, que Froebel está definindo que existe, sim, um conceito, um período especial do desenvolvimento humano chamado infância. Ele diz não só isso, existe um período que vai da infância, da primeira infância, as crianças bem pequeninas, até a puberdade, que é entre a infância e a puberdade a gente tem a meninice, né? Vejam que isso é mais ou menos a forma como está dividida a escola. A escola é dividida mais ou menos desta perspectiva. A gente poderia chamar aqui a educação infantil de período que aborda a infância, seja a educação infantil de 0 até 5 anos de idade. A gente poderia chamar aqui de meninice o ensino fundamental 1, né? Que vai do 1º ao 5º ano. A gente poderia chamar de puberdade o período que vai no ensino fundamental 2, que vai do 6º ao 9º ano, e poderíamos chamar de mocidade o trajeto que vai do ensino médio até a chegada no ensino superior, onde a gente tem a maturidade. No ensino superior, na universidade, nós então estaríamos adentrando o mundo da maturidade. Para o Froebel, tem 3 tipos de operações e de atividades muito valiosas na formação das crianças, né? Essas atividades são a ação, que é a própria atividade, né? A criança então tem que ser exposta a atividades específicas para o seu desenvolvimento. No caso da infância, a principal atividade da criança é o brincar. Veja, então, que 1830, 1840, Froebel já está defendendo o direito e a importância das crianças em brincar, né? Froebel, então, vai dizer que se a atividade preponderante das crianças é brincar, a ferramenta principal das crianças é o brinquedo. Para o Froebel, então, a escola ela tem dois elementos muito importantes: o brincar e o brinquedo. Vejam como, mesmo hoje em dia, as escolas ainda não incorporaram completamente as ideias de Froebel. A outra ação importante, além da ação, que é basicamente o brincar, mas não apenas, é o jogo. No movimento do jogo, no movimento de jogar, e jogo aqui a gente pode entender várias coisas: as brincadeiras de jogos, os jogos em que a gente utiliza papéis diferentes com a imaginação, os jogos de tabuleiro mesmo. O jogar é uma atividade fundamental para que a criança experimente principalmente o ganhar, o perder, o socializar-se, mas especialmente o jogo simbólico, que é o jogo em que a criança vai conhecer o mundo dos adultos. E, finalmente, o trabalho. A criança, segundo Froebel, desenvolveria alguns trabalhos. E esses trabalhos contribuiriam para que ela se desenvolvesse também. Obviamente não é o trabalho da perspectiva capitalista, do trabalho em que a criança vai ter um emprego, um salário, um patrão, mas são trabalhos de ordem manual, trabalhos de ordem de pequenas atividades, e que em a sua execução ela iria caminhando em seu desenvolvimento, né? Vejam então a importância desse sujeito, né, que é o Froebel,
né? O Froebel vai definir aí muito claramente os princípios elementares da sua pedagogia. Ele estava então criando uma pedagogia. Ele vai dizer, olha, o que é princípio elementar da pedagogia para trabalhar com as crianças, né? Primeiro, que a educação tem que se basear na evolução das atividades da criança. Essas atividades então evoluiriam com o passar do tempo. Segundo, é que o objetivo da educação e do ensino, ele é extrair o que há melhor no homem e não colocar coisa dentro dele. Vejam a diferença, né? Às vezes a escola quer enfiar coisas dentro da cabeça das crianças. O Froebel diz, não, o que a gente precisa é extrair de dentro dessa cabeça e dessa pessoa o que há de melhor, né? Ele vai dizer que as verdadeiras atividades vêm de atividades espontâneas, e aqui a gente podia avaliar se ele está correto ou errado, né? Será que bastam atividades espontâneas para o desenvolvimento? Será que as atividades deveriam em alguma medida conter algum grau de intencionalidade, né? A educação inicial da criança, o brinquedo é processo essencial, e aqui a gente pode pensar, por exemplo, no papel de que a gente tem que ter de brinquedotecas adequadas, brinquedotecas limpas, brinquedotecas arejadas, espaços para brincar pensados na escola, na sala de aula, brinquedotecas equipadas com brinquedos variados, ricos, que incentivem a criança a lidar com diferentes contextos, cores, texturas, né? E por último, o currículo dessa escola, ele teria que se basear nas atividades de interesse dessa criança, né? Nessa fase da sua vida. Novamente a gente podia discutir aqui. É muito interessante que o currículo contemple o interesse da criança, não dá mais para ser aquele currículo que era antigamente, que era o currículo que ensinava para as crianças a serem padres, lembram? Na Idade Média. Mas será que basta ficar apenas nas áreas de interesse da criança? Será que a gente não deveria apresentar a elas outras áreas que elas ainda desconhecem? E finalmente, quem quiser referências para conhecer um pouco mais de Froebel, a professora Chizuko Kishimoto é uma das grandes teóricas e estudiosas de Froebel. Vale muito a pena conhecer a sua produção, né? Bom, diante disso, o que vai surgir para essas concepções de infância? Vai surgir, então, diferentes visões, né? Existe uma visão que defendia que a criança era um ser vazio, por exemplo, era um papel em branco, em que todo mundo ia lá e acrescentava coisas, era uma caixa vazia. Froebel, Rousseau, Pestalozzi trazem uma nova concepção de que a criança ela já tem coisas, que a criança já traz emoções, sentimentos, concepções, perspectivas. Ela não é uma tábula rasa, ela não é uma folha em branco, né? Outra coisa importante, né, é que a criança precisa deixar de ser vista apenas de cima, né? Aqui é uma gravura muito inteligente, que é como se fosse a forma como os adultos olham para as crianças, né? Os jardins de infância teriam então a tarefa de inverter essa concepção, de que as crianças pudessem ser vistas agora de igual, olho no olho, né? Se a gente for pensar um pouquinho na história do Brasil e de como a educação infantil foi chegando no Brasil, vocês vão perceber que ela chegou ainda mais tarde. Olha só, em 1726, em plena época de vida do Rousseau e logo mais do próprio Pestalozzi, no Brasil ainda existia a Roda dos Expostos, né? A Roda dos Expostos era uma espécie de lugar onde as pessoas colocavam crianças, seus filhos, que eram indesejados, que não queriam criá-los, né? Então uma pessoa tinha filhos, não queria criá-los, ou não tinha condição, ou por algum motivo estava impedido de criar aquela criança, ela ia lá e colocava na Roda dos Expostos. E essas crianças, em geral, eram levadas a orfanatos, para serem cuidadas pela igreja, por religiosos. Vocês vão ler o Oliver Twist e vão poder ver um pouco de como isso acontecia e de que tipo de tratamento também essas instituições religiosas davam para as crianças. Em geral, tratamentos muito duros, muito violentos, muito pautados em castigos físicos severos e tudo mais, né?
No Brasil, essas instituições escolares vão chegar no século XIX, as primeiras delas, né? E elas têm uma concepção, no começo, bastante assistencialista, né? Você vai ter creche, jardim de infância, parque infantil. Em 1899, as primeiras creches vão começar a ser instaladas e o objetivo da creche era exclusivamente atender as mães que precisavam trabalhar. A creche não existia para que a criança se desenvolvesse, ela existia simplesmente para que a mãe pudesse trabalhar. Ela tinha um caráter, então, assistencial. E isso é um grande desafio no Brasil, pois até hoje a gente tem dificuldade de romper e de ensinar as famílias de que a educação infantil ela é muito mais do que só o assistencialismo ou ficar com a criança enquanto a família trabalha, né? Elas vão ser, naquela época, instituições voltadas às crianças mais novas, né? Aqui a gente tem uma imagem de um jardim de infância. Esse é um jardim de infância já de famílias de elite, né? 1875. O Brasil ainda era uma monarquia, ainda havia escravidão e as crianças estavam lá no jardim de infância tentando se desenvolver, né? Essa é uma foto da época, né? Esse jardim de infância, então a creche era para os pobres e o jardim de infância era para as crianças de famílias privilegiadas. Na creche eles ficariam lá apenas para ser cuidados enquanto a mãe trabalhava. No jardim de infância eles teriam acesso a uma formação intelectual minimamente razoável, né? Eles estão desenvolvendo aqui os bons hábitos, estão tentando atender as crianças. No jardim de infância, as crianças de 3 a 6 anos de idade. Na creche, crianças de idades menores, né? Vejam então, nessa nossa trajetória aqui, como vão surgindo diferentes concepções de infância. E agora, para a parte 2 da nossa aula, eu queria mostrar para vocês um dos textos que deixei lá para vocês, né? Nos materiais que sugeri, eu deixei esse texto aqui, uma breve história social da infância, da família e da escola. Para que deixei esse texto? Para que vocês vissem algumas coisinhas importantes. A primeira, esse texto foi apresentado na Semana de Integração da Educação, em Goiás, em 2015. O professor que coordenou esse trabalho é o professor Oswaldo Sobral. E, coisa muito interessante, a Eliana Pontes e a Raquel Silva são alunas da graduação, são alunas que estavam fazendo pedagogia como vocês. Esse texto é um texto publicado numa revista científica que era o resultado do trabalho de conclusão de curso. Os primeiros 2 capítulos do trabalho de conclusão de curso, do TCC delas, né? Elas estavam fazendo um curso de pedagogia na Universidade Estadual de Goiás, tiveram que fazer o TCC, como vocês, e publicaram o texto. Estou dizendo aqui para que vocês vejam só como vocês também podem fazer coisas bacanas e interessantes, né? Nesse trabalho eles vão fazer um levantamento bibliográfico, vão estudar o que a bibliografia diz sobre infância, sobre família e sobre escola ao longo da história. Essa vai ser a metodologia delas, o levantamento bibliográfico, né? E elas vão se basear em algumas obras, dentre elas a obra do Felipe Arrier, de 2006, que é a que eu deixei para vocês fazerem um estudo dirigido, onde ele vai traçar uma história da infância, né? Além disso, a obra de Bock, Furtado Teixeira, Silva, Prado e também o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O resultado elas colocam aqui no começo, né? Foi possível considerar que a questão da infância e das crianças deve ser tratada com um forte vínculo entre escola, família e sociedade. As alunas então concluem que sem esse forte vínculo de colaboração entre família, escola e sociedade, onde um combina e concorda e participa e apoia o outro, elas não devem ser rivais, a gente não obterá sucesso no processo educativo, né? As alunas então vão descrever o que elas estão fazendo e aqui a gente pode ver, ó lá, o professor ele é graduado pela Federal de Goiás, pela Estadual de Goiás, e as alunas são acadêmicas do 4º ano do curso de pedagogia, né? Como história da infância, as alunas voltam lá para o século XII, né?
para dizer, olha, lá na Idade Média não havia uma concepção de infância, as crianças eram representadas com pouca frequência e quando eram representadas como adultos em miniatura. Em quem elas estão se baseando aqui? No próprio livro do Felipe Herrier, que deixei para vocês darem uma olhada, né? Esse sentimento de admiração, de afeto, essa ideia de se divertir com as coisas que as crianças fazem, elas não eram comuns naquela época, né? Não existia esse tipo de coisa, né? As crianças enfrentavam uma imensa mortalidade infantil, como está destacado aqui no texto para vocês, né? Só no século XVII é que isso vai começar a mudar, é que crianças vão começar a aparecer em retratos, é que a gente vai ter princípios, um comecinho de reflexão sobre a infância de um modo geral. Para que a gente chegasse já no século XIII, até que a gente chegue lá no século XVII, o que vai acontecer é que a partir do século XIII, pouco a pouco, as crianças vão apresentando, as crianças vão surgindo nas preocupações dos adultos. Elas vão aparecer nas imagens, elas vão aparecer nas gravuras, elas vão aparecer nos textos teológicos. O tema das crianças, pouco a pouco, começa a surgir na preocupação do mundo adulto, de um modo geral, né? No Brasil não é diferente, só é um pouco mais tardio, né? É apenas no século XX já que a gente vai ter, por exemplo, as primeiras determinações legais visando proteger a infância como um todo. A primeira delas, por exemplo, que vai garantir, dentre outras coisas, acesso a ensino primário gratuito e obrigatório para todos, é de 1937, né? Essa legislação, ela vai também garantir serviços de assistência social para as crianças. Como vocês vão ver, em 1955, veja, 37 para 55, passaram 20 anos para que fosse criado o primeiro Instituto Nacional para a proteção do menor de idade, né? Ele vai cuidar basicamente de crianças que são órfãs e que são abandonadas pelas ruas, né? Era o que nós chamávamos antigamente de menor abandonado. Isso é século XX já, gente. Isso aqui é muito próximo já do nosso tempo. Até aqui, nada nesse sentido havia. A infância estava completamente protegida. Aquela instituição de 55, ela vai dar origem à FUNABEM, né? Que a gente, nos estados, tinham as suas versões, que a gente chamava de FEBEM, né? Instituições que ficaram muito marcadas pela violência, pela agressividade, por tratar as crianças órfãs quase como criminosas e tudo mais. E aí, em 1990, a FUNABEM acaba, né? E a gente vai ter a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que vai determinar, entre outras coisas, que a infância deve ter prioridade no atendimento e na garantia dos seus direitos, né? O ECA, por exemplo, no artigo 15, explica uma coisa muito importante. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais. Então o ECA vai garantir que a criança tenha esses direitos respeitados, né? O Estatuto, ele vai trazer um monte de avanços, apesar de muita bobagem, muita besteira seja dita sobre o ECA é um documento fundamental, porque é ele que garante direitos mínimos para os nossos estudantes e para as nossas crianças. Por exemplo, o ECA vai dizer que é dever de todos da sociedade zelar pela criança, pelo adolescente. É dever de todos garantir que a criança fique a salvo de tratamento violento, desumano, aterrorizante, vexatório, constrangedor. Todos é quem? Todos é todos. Todos é a mãe, o pai, a família, a escola, a comunidade que ele vive, a rua dele e o Brasil, o país como um todo. Para o ECA, todas as crianças são da responsabilidade de todos nós, né?
não é apenas a infância que tem concepções diferentes, a própria noção de família também vai ter, né? E a gente vai ver essa noção de família ser muito discutida e muito variada. Vejam que texto interessante, então, que as meninas foram produzindo, né? A construção do sentimento de família. Então elas mostraram como a infância foi um conceito que variou, que tipo de ações existiram no Brasil para a proteção da infância, como a noção de família também foi sendo alterada e variando, né? Eles vão usar novamente Felipe R. né? Depois eles vão dizer como a escola foi chegando, né? Desde a Idade Média, onde a escola era basicamente um lugar para formação religiosa, até a modernidade, quando as primeiras ideias de tutoria vão surgir, e a idade contemporânea, onde a gente vai ter a escola como a gente conhece, né? A escola de massas, né? A escola, então, vai passar cada vez mais a ter uma imensa responsabilidade. Uma responsabilidade que inicialmente era apenas sobre cuidar e ensinar para o trabalho. E com o passar do tempo se foi percebendo que a escola tem muitas outras responsabilidades, que vão muito além apenas de cuidar, garantir que a criança coma ou durma, e vai muito além de formá-la para ter uma profissão, né? Esse é um texto interessante, porque é um texto simples, é um texto pequeno, e é um texto que pode servir de inspiração para vocês na hora de fazerem os seus TCCs, né? A conclusão das meninas do texto, basicamente, é a de que ou existe uma parceria bastante efetiva entre as ações de escola, de família e de escola e família, para que a gente possa, e sociedade, para que a gente possa proteger e amparar e garantir uma boa formação da infância, ou então os nossos esforços serão frustrados. Na bibliografia, como eu destaquei para vocês aqui, lá está a obra do nosso amigo Felipe R. que a gente está lendo para o nosso estudo dirigido, né? Então vejam, a gente veio lá dos teóricos, com Rousseau, Froebel e Pestalozzi, para olhar as concepções de infância, e desembarcou num texto que se dedicou a olhar objetivamente a história da formação da infância, as necessidades da escola, o papel de escola, de família e de sociedade, e as legislações e instituições que foram criadas no sentido de proteger essa infância, tá certo? Espero que a gente tenha contribuído. Deixo um abraço a todos vocês. Me despeço por aqui. Uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde. Não sei a hora que vocês vão ter acesso ao vídeo e assistir a aula. Fiquem bem, se cuidem. Muito obrigado.